Bora, concurseiro sem limite, dar continuidade aí no ECA, né? A gente parou aqui na página 52, artigo 112, né? Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas de advertência. Vamos lá? Aqui, ó, na página 53, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 4, a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-las, a circunstância e a gravidade da infração. Todo mundo sabe que no Brasil as penas deveriam ser divididas aí, segundo a Constituição, pela gravidade do crime, por sexo e por idade do infrator, tá? Isso não funciona para todos os termos, mas na parte da Fundação Casa para o menor infrator, isso funciona. Então ele vai ser analisada a capacidade dele de cumprir aquela pena, a idade e a gravidade do crime dele, para que ele não seja misturado com aqueles que cometeram não crime, né, ato infracional de maior gravidade, tá bom? Então há essa divisão na parte do menor infrator. Parágrafo 2º, em hipótese alguma, sob pretexto algum, será admitida a prestação de pena de trabalho forçado. A gente já sabe disso. Os adolescentes portadores de deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições, né, à sua condição peculiar. Deixa eu ver... puxar alguma coisa aqui, algo que ele tô tendo a sensação de déjà vu, sabe, como se tivesse passado, é tanta loucura, parece que eu já passei esse pedaço, mas eu acho que não. Deixa eu ver, artigo 114, a imposição de medidas privativas no inciso 2 a 4 do artigo 112 pressupõe a existência de prova suficiente da autoria e materialidade da infração, ressalvada a hipótese da remissão. A remissão, para quem não sabe, é como se fosse um perdão, né? O Ministério Público intervém e pede a remissão, e aí é feito, tirado de conexão ali a culpabilidade, a responsabilidade por aquele crime, e é extinto, então, tá? O ato infracional. E também a sua punibilidade, né? Deixa eu ver... Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova de materialidade e indícios. Ou seja, além daquelas penas já passadas pelo juiz, né, da Justiça da Infância e da Juventude, além de tudo, ainda cabe sempre a advertência. Claro que a advertência, depois que você já vai cumprir alguma coisa, não vai adiantar nada, né? Tá pouco se lixando o adolescente, o menor infrator com isso. Mas a lei garante isso para proteger, não é isso? Eu preciso que vocês leiam aí a parte da seção 2, aqui ainda na página 53 da apostila, 53 da apostila, tá bom? Que é da obrigação de reparo do dano, algo bem simples, prestação de serviços à comunidade, que está do artigo 115 ao artigo 117, não precisa de muita explicação esse pedaço. Da seção 5, da liberdade assistida. A liberdade assistida será adotada sempre que afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar o auxílio e de orientar o adolescente. Essa liberdade assistida, ela tem um profissional que vai estar acompanhando aquele adolescente, tá? Ele não está em liberdade definitiva, ele está em liberdade assistida. Ele tem um regime de internação, a semi-liberdade e a liberdade assistida. Essa liberdade assistida ele vai estar sendo acompanhado, monitorado, tá? Para saber se ele está trabalhando, para saber se ele está estudando, para saber como ele está indo na escola, no seu ambiente familiar, tá bom? Para ver se ele está pronto para ser reintegre totalmente à sociedade, tá? Reintegrado, na verdade, tá? Parágrafo 1º, a autoridade designará a pessoa capacitada
para acompanhar o caso, o qual poderá ser recomendado por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Anotem os prazos, tá? A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo. Mínimo quer dizer, o menor prazo é esse. Pode ser um prazo maior a depender da resposta que o agente lá, a pessoa, o profissional vai passar para a autoridade judiciária, tá bom? Pode ser maior, mas o prazo mínimo é de 6 meses. Podendo a qualquer tempo ser prorrogado, como está aqui, revogada ou substituída, ou seja, ela pode ser revogada também, substituído, ela pode ser revogada no sentido de que o adolescente vê a reintegração daquele adolescente, a recuperação dele, e aí ele passa para a autoridade judiciária, e a autoridade judiciária revoga aquilo ali e decreta então a liberação daquele adolescente. Vamos ver... Deixa eu ver... O artigo 119 vai passar sobre esse agente que vai acompanhar o adolescente infrator aqui. Vocês podem ler, eu acho que eu já deixei essa parte bem explicadinha no 118. O regime de semi-liberdade, né? A gente leu aqui a liberdade assistida, então semi-liberdade. Artigo 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, após solicitada a realização de atividades externas, independentemente da autorização judicial. Então essa parte aqui independe da autorização judicial. Tá? Depois, sendo decretado a semi-liberdade, esse adolescente ele vai ficar internado um período, tá, do dia dele, mas ele em certo período do dia ele pode fazer outras atividades, como estudar, como fazer um curso profissionalizante ou como até mesmo trabalhar, tá bom? E retornando no restante do período para a sua internação, e isso independe da autorização judicial, beleza? Independe da autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização. A escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados recursos existentes na comunidade, ou seja, fora do local de internação. Beleza? Tô meio difícil para ler o bagulho aqui porque a impressão tá muito zoada. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas da internação. Então você sabe que a liberdade assistida ela tem um prazo mínimo de 6 meses, é prazo mínimo, grava bem isso. Já a semi-liberdade ela não comporta um prazo pré-determinado. E a gente vai cair aqui para a parte da internação, que é no caso a parte mais pesada, tá? Quando o adolescente não tem jeito, não dá para ficar em semi-liberdade, nem dá para ficar em liberdade assistida, vai cair primeiro lá para a internação. Depois a pena dele pode progredir, tá bom? A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Brevidade e excepcionalidade quer dizer breve, porque não é uma pena criminal comum, tá bom? Então ela tem um prazo mínimo, tem um prazo máximo, ela não pode ultrapassar aquele prazo, que são 3 anos o prazo máximo. E a excepcionalidade é porque se trata de um adolescente, uma pessoa em desenvolvimento, tá bom? Não já de um adulto com sua consciência formada. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial, ou seja, ele pode estudar fora, trabalhar, só que isso depende, tá? Se o juiz decretar que não pode, não vai poder. Naturalmente ele pode, mas deve depender do ato infracional que ele cometeu, ele não pode ficar na rua, o juiz vai determinar que vai ser 100% fechado, tá? Exatamente para, vamos dizer assim, protegê-lo, não para puni-lo, mas a maioria das vezes para protegê-lo, tá bom? Vamos dizer que esse adolescente cometeu um crime de estupro, por exemplo, e isso revoltou a sociedade. Se esse adolescente ficar em semi-liberdade, saindo, vai que alguém vai lá, resolve fazer justiça com as próprias mãos, e então isso caberá ao Estado responder pelo crime de responsabilidade, beleza? Vamos ver aqui, tá ficando meio escurinho, né? Mas assim, o dia foi meio corrido hoje.
Deixa eu ver. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo a manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Ou seja, esse adolescente que está no período da internação, ele vai ser reavaliado sempre, tá bom? No seu cotidiano, no seu dia a dia, e a cada 6 meses vai ser passado para a autoridade judiciária a sua progressão. Se ele está melhorando, se o comportamento dele está mais tranquilo, se ele está realmente evoluindo ou não. E aí o juiz vai decretar que ele fique mais tempo até que o comportamento dele mostre alguma mudança, tá bom? O parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos, ou seja, em nenhuma hipótese vai exceder a 3 anos. Não deixa a banca te enganar com isso. Parágrafo 4º. Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida, ou seja, a pena dele está progredindo, está diminuindo. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos. Então não confunda a liberdade compulsória quando acontecer os 3 anos, quando completar os 3 anos máximos da pena. Não, liberdade compulsória é só quando ele atingir os 21 anos, beleza? Em qualquer... e a banca pode querer te enganar, confundindo você com liberdade compulsória aos 18. Não é aos 18, é aos 21. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público, tá? O juiz é que vai decretar a liberação, a desinternação, esse processo, porém ele vai ouvir o Ministério Público para saber se realmente pode liberar ou não aquele menor infrator. Artigo 7º. Determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revisada a qualquer tempo pela autoridade judiciária. No artigo 122, a medida de internação só poderá ser adicionada quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou seja, é um crime de assalto à mão armada, que apresenta grave ameaça, é um crime de estupro, é um crime de homicídio, crime não, ato infracional, né? A gente coloca crime, mas é ato infracional por se tratar de menor infrator. Beleza? Então, somente os crimes de maior gravidade que apresentam ameaça real, tá? Ou agressão à pessoa, risco à vida das pessoas, é que é um crime punido aí com o critério da internação, com a medida da internação, tá bom? No inciso 2, por reiteração no cometimento de outras infrações, ou seja, aquele menor ele cometeu uma infração, foi punido com uma pena menor, tá? E aí ele resolveu cometer o crime novamente, foi detido novamente, apreendido, julgado e aí condenado. E aí ele vai ter que, se ele cumprir uma pena menor por um crime anterior, agora dessa vez ele vai cumprir a medida socioeducativa, que não é pena. Perdoe o meu vocábulo, não é pena, é medida socioeducativa de internação, tá bom? Adolescente menor infrator não comete crime, comete ato infracional e não cumpre pena, cumpre medida socioeducativa. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, ou seja, vamos dizer que ele estava em semi-liberdade ou liberdade assistida e ele pisou na bola, aí o que vai acontecer? A pena que havia tido uma progressão, vai haver uma regressão. Se ele estava em semi-liberdade ou liberdade assistida, ele vai retornar para o nível máximo lá, que é internação. Beleza? Deixa eu ver. O prazo de internação no parágrafo 10. No parágrafo 10. O prazo de internação na hipótese do inciso 3º, do inciso 3 deste artigo, não poderá ser superior a 3 meses. Deixa eu ver. Devendo ser decretada judicialmente
Peraí, decretada judicialmente após o devido processo legal. Deixa eu ver aqui. Não, essa parte aqui, deixa que essa parte aqui não vai ter muito a ver com o que vai cair na sua prova, não. Pega até o inciso 3 aí do artigo 122. Do artigo 122. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. No parágrafo 2º do artigo 122, você vai pegar essa parte aqui, ó. Em nenhuma hipótese será aplicada a pena de internação, havendo uma outra medida adequada, ou seja, a pena de internação é como se fosse uma pena máxima, tá? E em nenhuma hipótese vai ser aplicada a pena máxima, havendo uma outra pena mais branda. Pena não, medida socioeducativa, uma medida mais branda. Deixa eu ver... Peraí. Ah, aqui, ó. Artigo 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado a abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, que a gente havia comentado aqui no artigo 129. É isso? Não, 118. Deixa eu ver aqui, a luminosidade já está ficando meio escassa. Mas a gente consegue, a gente é zica. Pegando a luminidade aqui do refletor, porque lá dentro tá maior barulho. Então não vou conseguir fazer agora para vocês lá dentro, mas a gente consegue levar aqui até por mais uns minutinhos, tá bom? Vou levar aqui até o capítulo 5 da remissão. No parágrafo único, tá, do artigo 123 ainda, durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Ele terá que aprender isso aí, estudo, ensino profissionalizante, tá? Cursos técnicos. Artigo 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros: 1. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. Anotem isso aqui tudo, questão de prova, tá? Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Avistar-se reservadamente com o seu defensor. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitado. Aí vem no inciso 5, ser tratado com respeito e dignidade. No inciso 6, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio dos seus pais ou seu responsável. Isso já caiu em prova para mim, tá? No inciso 7, receber visitas ao menos semanalmente. No inciso 8, corresponder-se com seus familiares e amigos, isso através de carta, telefone, tá? Inciso 9, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. Inciso 10, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 11, receber escolarização e profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. Ter acesso aos meios de comunicação social, receber assistência religiosa segundo sua crença, desde que assim o deseje, manter posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-lo, recebendo comprovante daqueles que, porventura, depositar em poder da entidade. No inciso 16, receber, quando da sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à sua vida em sociedade. Deixa eu ver aqui no parágrafo 1º, em nenhum caso haverá incomunicabilidade, ou seja, ele não pode ficar isolado 100%. Sei que vocês não devem estar vendo 100% de mim, mas estou enxergando direitinho aqui, está dando para ler e já estamos no final. Parágrafo 2º, a autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive dos pais. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, inclusive dos pais ou responsáveis, se existirem motivos sérios e fundamentados ou fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.
grave bem isso aí, marque, porque também é questão de prova. E por fim, aí o artigo 125, é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhes adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. O próximo vídeo a gente vai entrar aqui no capítulo 5 da remissão, beleza? Então aguardo até daqui a pouco, galera. Próximo vídeo eu já vou estar em casa, a gente vai estar em melhores condições para gravar, porque aqui já escureceu. Valeu!